Muito bem, amados, hoje culto de ensino da palavra do Senhor nosso Deus, aqui na Comunidade Evangélica de Sabá. Eu quero ficar livre essa noite para falar sobre a reflexão, né? Meditarmos sobre o que se chama, ou o que nós chamamos de Evangelho. Há uma ideia bastante diferente. Pode sentar. Há uma ideia bastante diferente do evangelho bíblico para o evangelho vivido por algumas pessoas. Passou-se de uns anos para cá, penso que essa coisa ficou pior, que as pessoas passaram a viver mais uma vida artística do que uma vida de realidade espiritual. Estranho. Se você fala em expulsar demônios, já tem um grupo de crentes que fica olhando meio de lado. Se você falar de inferno, não tem outro assunto não. Então você começa, sabe, a perceber que a ideia, o espírito que está no ar, ou eu chamaria de potestades do ar, já quer que tire o sobrenatural da igreja. E a gente sabe que no que tange a apostasia, a primeira preocupação é tirar o sobrenatural do nosso meio. Um outro fator também é o vitimismo. Você não pode falar nada porque os crentes mudam de igreja como quem muda de barzinho, né? A gente trabalha em canteiro de obras e às vezes escuta o cara falando assim, os peões lá conversando, dizendo: pois mas domingo de manhã eu fui no bar do Zé Piolho e aí eu tomei lá umas 2 cervejas, né? Aí depois nós fomos lá pro bar do seu Zequinha, aí tomei mais umas 3, e aí o fulano de tal encontrou comigo, e aí pegou uma mina lá, e aí nós fomos lá pro barzinho do Zé Coceira, e aí eu tomei mais umas 5, a conversa é essa, amado. Mudando de barzinho, né? Os caras passam o dia de domingo migrando de um barzinho para o outro. Eu não tenho nada com os beberrões, mas o que eu quero dizer é que alguns crentes estão assim, sabe? Curti um bocadinho na igreja A, depois mais um pouquinho na igreja B, e depois agora eu estou visitando lá a igreja C. E essa coisa, sem compromisso, aquela coisa que... não, aquele pastor grita muito, aquele outro é muito lerdo, e aí vai, amados. Nos faz lembrar do apóstolo Paulo, que diz que nos últimos tempos, alguns teriam coceiras ou comichões nos ouvidos e não suportariam essa doutrina. Então, se tem uma coisa que em nossos dias encontramos, são crentes que não querem ser pastoreados. E também quase não encontramos pastores, encontramos tomadores de conta. Não estou ofendendo, estou dizendo que há um número muito grande de tomadores de conta. E o tomador de contas, ele apenas, o que ele faz? Ele não se envolve em tratar feridas de crentes, porque senão ele se aborrece e vai embora, entendeu? Aí ele fica lá sem ninguém. Então, para acumular pessoas, deixa do jeito que está. E aí, desde que ele estraga as ofertas e os dízimos, está tudo bem. Alguns pensam assim. Fala, o que foi? Estou sendo lembrado aqui. Nós temos o nosso tema essa noite, que é sobre reflexões a respeito do que nós chamamos de evangelho. Lembrando que quem está do lado de fora da live, se puder passar para o lado de dentro, né, e compartilhar, você ajuda o nosso canal e ajuda também a nossa live. Então, dando continuidade, eu disse, reflexões sobre o que chamamos de evangelho. E para algumas pessoas, o evangelho é uma religião. Uma religião nos moldes seculares. Em outras palavras, você vem para ouvir coisas agradáveis, uma música legal e voltar para casa melhor. E nos faz lembrar daquele ladrão, aquele que não se converteu, onde ele queria o bem-estar de Jesus, me tira da cruz. Mas em nenhum momento ele fala a respeito do que ele fazia. Em nenhum momento ele reconhece que pecou, ele só queria o bem-estar de Jesus. Nós estamos vivendo uma época de vitimismo das pessoas. Elas vêm com as suas feridas, elas vêm oprimidas pelo diabo, mas elas só querem o bem-estar. Em outras palavras, é como que continuar com a doença, mas receber uma morfina.
Eu vou morrer rindo. Porque a morfina faz isso. O cara está ferido na guerra, percebe-se que é uma hemorragia muito grande, não vai dar para estancar, o cara vai morrer, mas ele está sentindo muita dor por causa da explosão, que mutilou, coisa assim, dá a morfina e o cara não sente dor mais, morre. E vivemos essa época, onde minha vida particular, nem Deus mexe. Então, é uma coisa sinistra. Mas quando eles têm problema, a culpa é do pastor. Quando eles estão bem, que o pastor não se meta na minha vida. Lembrando dessa coisa do vitimismo, essa semana ficamos sabendo de uma pessoa muito revoltada, pecou durante quase que a vida inteira no evangelho, vivendo em pecado, mas está numa revolta, sabe, acusando todo mundo em volta, com ódio, pedindo justiça que não é justiça, e em nenhum momento a pessoa fala o que fez de errado. Estamos cansados disso. Vítimas, coitadinhas, dá até dó. Sabe? Sai cheio de acusação igual o diabo, porque o Lúcifer fez isso. Quando ele tentou ser igual a Deus, não pôde, saiu acusando. Até hoje ele é chamado de acusador, e quer dizer diabo. Estamos vivendo essa época. E eu quero meditar com você, fazer uma reflexão sobre o que você chama de evangelho. Porque algum já foi crente, mas tem que saber que tipo de crente. Esteve no meio dos santos, mas você viveu como filho de Deus? Ou você estava aqui como camaleão? Entrou aqui, paz querido, Deus está presente. Virou as costas, muda de cor. E aí galera, tô na perdição de novo aí, tô dentro. Tô pro que deve é. Aí vai pro motel e isso é tudo de bom. Chegou na igreja, Jesus é tudo para mim. Então essa é uma coisa do ministério do camaleão. Evangelho não é isso, querido. Se não é evangelho, você está enganado. A igreja, quando se mistura com o pecado, o mundo, ela deixa de ser igreja. Então, se você diz para mim que é cristão e está vivendo essa vida dupla, não é? Você não tem que dizer para mim que foi cristão verdadeiro nos moldes bíblicos. O evangelho é um rompimento definitivo com o pecado. Ou você é de Deus ou não é. E lembrando que se você não é de Deus, você é do maligno, não tem como você ficar no meio. Não, eu estou pensando aí, eu não estou com esse negócio de crente, é muito sério, sabe? Mas também eu não gosto de me envolver totalmente no pecado. Meu filho, meus pêsames, você está derrotado, você está caído, você é do maligno. Não há como você ficar no meio, ou você é de um, ou você é do outro. Eu achei interessante, quero compartilhar com vocês, antes de nós prosseguirmos aqui sobre essa reflexão sobre a autoridade divina, poder espiritual, saúde emocional, sanidade espiritual e consciência do reino. É o que nós vamos comentar. Mas antes, eu achei interessante o que nós vimos na cruz do Calvário, né? Eu estava meditando nessa tarde. João 19:30, onde Jesus disse, tetelestai, ou seja, está consumado. E no aspecto comercial, ele está dizendo, a dívida está paga, carimbado. A cédula de dívida, que nos era contrária, como nós lemos em Colossenses 2,14, a cédula de dívida, a dívida que você tinha aqui, é como numa transação comercial. Ó, a dívida está paga, Jesus pagou por nós, cravou na cruz. No aspecto judicial, Romanos 8,1, nenhuma condenação há para nós que vivíamos segundo o mundo, segundo o curso do príncipe das trevas. Então, quando Jesus diz tetelestai, ele está dizendo, pai, a dívida está paga? Pai, nenhuma condenação há. Romanos 8,1 diz, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque o Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quando Jesus disse na cruz a palavra grega, tetelestai, ele está dizendo que a construção, a obra está concluída, está perfeito, não há mais o que mexer. A obra da redenção está realizada. Em outras palavras, tudo o que nós precisamos para sermos salvos está em Jesus. A obra, todas as exigências divinas para que o homem voltasse à comunhão perdida, está tudo em Cristo. É por isso que só há salvação em Jesus. Ninguém mais morreu na cruz. Maria não morreu, José não morreu,
Pedro não morreu, nenhum dos santos bíblicos, considerados bíblicos, ou que as religiões consideram, seja lá o Buda, Maomé, seja o que for. A verdade é, só há salvação em Jesus, porque foi Ele que realizou a obra da redenção e cumpriu a exigência divina para que pudéssemos entrar no paraíso que fora perdido no tempo de Adão. E quando Jesus disse tetelestai, o aspecto religioso diz o seguinte, que todas as exigências do Gênesis a Malaquias foram cumpridas na pessoa dele. Por isso que a Bíblia diz que em Jesus nós temos o amém, o sim e o amém para a glória de Deus. Em Cristo tem o sim de Deus. Então, por isso, todas as vezes que eu me aproximo de Deus, eu preciso estar em comunhão com Cristo. Por isso, na minha oração, eu sempre oro em nome de Jesus. Por quê? Porque foi Ele que morreu por mim na cruz. Foi Ele que se entregou por mim e eu devo ser só dele. Nada de mistura. Muito bem. Eu disse que estamos vivendo o tempo dos Nutellas. Eu não sei se esse irmão está na live, mas eu vou mandar para ele aqui, não é indireta. Não vou falar o nome. Mas teve um irmão, ele queria participar da nossa live e pediu ajuda, orientação, porque aí botamos ele no grupo e ele reclamando que as pessoas não tratam com amor, com carinho, e nós colocamos no grupo. E, irmãos, coloquei com amor, carinho, no grupo. Então, para sair, tinha que falar comigo. Não, ele simplesmente saiu. Porque diz que as pessoas não interagem com ele, que não dá atenção para ele também, ele não dá atenção. É assim, com ele é assim. E eu tomo esse irmão como tantos outros irmãos que vivem esse evangelho Nutella. Aquele evangelho dodói, aquele evangelho que a pessoa já tem idade, mas se comporta como criança, como neném. Sabe, fica ofendidinho porque ninguém falou bom dia, boa tarde ou paz do Senhor para ele. Amado, o evangelho é muito mais que isso. E pela idade, né, já era para a pessoa ter um comportamento de adulto. Então eu não tenho receio de falar, até porque não é membro do nosso ministério, e se fosse, eu falaria. Mas eu quero dizer o seguinte, querido, nós pregamos evangelho. E sabe por que eu estou falando isso? Porque as pessoas não têm ideia do que, é o que eu estou entendendo, não têm ideia do que é evangelho. Se você não lê, pelo menos, o quartel-general do cristão, que é o capítulo 6 de Efésios, onde está lá o capacete da salvação, espada do Espírito, escudo da fé, sapatos da preparação do evangelho da paz, a espada do Espírito, que é a palavra, couraça da justiça, cinto da verdade. Se você não vai lá e não lê, se você não lê Paulo dizendo em 2 Coríntios que as armas da nossa milícia, da nossa batalha, guerra, não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Se você não lê esses aspectos bélicos da vida cristã, você vai ficar pensando que o evangelho é evangelho de mamadeira, de chuquinha. A igreja não é, eu sei, existe o aspecto de novo convertido, de alguém que está iniciando no evangelho, mas o evangelho não é creche. O evangelho é mais que isso. Tem a creche também, porque tem sempre aqueles irmãozinhos que vão usar fralda até o dia de Jesus voltar. Mas não é o todo. Nós precisamos de pessoas que cresçam, amadureçam, tenham estrutura espiritual. Que tipo de Bíblia você anda lendo? Que precisa que o pastor fique lá o tempo todo trocando tua fralda? Pastor não pode falar qualquer coisa. Teve um aqui que abandonou o ministério porque disse que eu estava falando... Eu estava falando... E eu vou repetir, os irmãos já ouviram falar isso várias vezes, mas eles viram o irmão, um dia eu cheguei, esse irmão estava todo alterado, e ele dizendo, eu tomo banho, tá pastor, eu tomo banho todo dia, e eu falei, que legal, eu não sabia do que ele estava falando, e o meu filho tentando ali, aliviar as coisas, ele estava com ódio, com fúria contra a minha pessoa, sabe por quê? Porque eu falei da grande mortandade, que houve na Europa, na Euroásia, porque um terço da Europa quase sumiu por causa da sujeira, falta de banho. E eu estava falando disso, sobre o banho, mas no sentido espiritual, e eu usei a grande mortandade, que ocorreu na Europa e parte da Ásia, para falar que a santidade é uma asepsia espiritual,
que você deve se lavar espiritualmente, o lavar regenerador da palavra. Ele escutou eu falando isso, mas pelo jeito ele não gostava de tomar banho. E por conta disso, irmãos, ele foi embora aborrecido da igreja, porque ele disse que eu estava jogando indireta para ele. Agora eu pergunto, olha o tamanho da criatura, um homem de uns 70 anos, irmão, se comportando como se tivesse menos de 7 aninhos. Um nenenzão, um homem velho, amado, cheio de ódio contra mim, porque fez uma interpretação equivocada. E eu pergunto para você, irmãos, ser pastor tem hora que fica cansativo. Eu não estou desabafando, eu estou dizendo que é isso que a gente enfrenta. Serra d'Água eu estava pregando e falei assim, irmãos, eu falei para ele, irmãos, não se engane, eu usei uma metáfora. Escute, eu usei uma metáfora, eu disse assim, irmãos, assim como analgésico não cura câncer, arranjos humanos não podem te livrar do pecado. Falei alguma coisa de errado? Eu acho que eu falei, porque quando o culto acabou, uma irmã foi até o pastor da igreja e disse, o pregador precisava ter sido indiscreto e falar uma palavra dessa? Aqui tem um irmão fulano que é canceroso, olha que falta de sabedoria dele. Irmãos, eu nem sabia que ali tinha alguém canceroso. E outra, amado, eu fico perguntando se uma criatura dessa tem cérebro. Eu fico me perguntando, amado, que nível baixo é esse de cristianismo? É doloroso. Você se dá conta de que precisa você precisa estudar agora para dar aula para recém-nascidos espirituais. Com problemas mentais também, né? Porque isso aí é a questão do banho, essa questão do câncer. Essa situação que eu descrevi, essas situações, deixa a gente sem graça. E teve alguém pior do que esse, que foi pelo caminho no carro me corrigindo, dizendo, pastor, o senhor tem que medir o que fala. Aí o outro, pior ainda, achando que eu tenho que medir o que fala. Como é que eu vou adivinhar que o Sugesmundo está no culto? Como é que eu vou adivinhar que a outra pessoa não tem nível nem de bebê espiritual? Ô, amado, como é que eu vou saber? Está lá com 10 anos de crente, 15 anos de crente, é uma vergonha. Uma vergonha, amados. É duro demais. O outro, porque a gente não trocou a fralda dele, ele saiu do grupo. Meu irmão, procura uma creche para você congregar. E uma creche assim que você pague caro, que é para ter paciência, porque é complicado você trocar a fralda de gente velho. Tem que ter gente velho, que eu estou falando, irmãos, é no aspecto espiritual, tá? Porque eu já cuidei de pessoa idosa, trocava a fralda, dava banho, e foi uma das melhores experiências que eu passei. Mas quando isso é no aspecto espiritual, irmão, é terrível. Porque essas pessoas, elas são bebês espirituais doentes, mas querem se comportar como se fossem adultas. E aí é complicado, porque se você não aguenta quando você fala que é adulto. Chega aqui para congregar, sou pastor. Eu gosto disso e gosto daquilo. Já chega dizendo o que quer. Está dizendo, eu vou querer aquilo, vou querer aquele brinquedo. Chega aqui falando que quer ensinar, que quer fazer e acontecer. Ele está na casa de quem? Dele? É complicado, querido. Aí vai ver, Deus me mandou para cá. Dias depois está querendo morar na rua igual mendigo. Aí eu falei, gente, o cara não era pastor? Como é que está se comportando como mendigo? Pastor, o senhor me desculpe, mas o senhor não sabe dos meus problemas. Ah, claro. Eu sou um pastor fabricado, Eu tenho 39 anos no evangelho e eu caí de paraquedas. E você não pode pastorear. Agora ele já está o cara já vai para outro lugar, porque antes foi Deus que trouxe, agora eu não sei quem é que levou. Mas a gente também pode pastorear porque a gente não tem. Está entendendo, amados? Os irmãos estão tendo noção de que tipo de cristianismo está se vivendo? Amado, se alguém, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, um jovem pastor, dizendo, ninguém despreze a tua mocidade. Isso aqui não é papado não, amado. No papado tu tem que ter 80 anos, 70 para ser papa. Aqui não. O nome é papado. Não, com todo respeito aos católicos, mas lá o cara vai já com 80, 70 anos, sei lá, tem que ser idoso.
Mas, nos dias de Paulo, realmente eles desprezavam quando o camarada tinha aí 30 anos ou menos de 30 anos e reclamavam. Mas, por isso que, com os seus 20 anos, Jeremias, ele dizia, eu não passo de uma criança. Aí Deus falou, você não diga que és uma criança, porque onde eu te mandar tu irás, e o que eu mandar falar, você vai falar. Então, porque os homens consideravam ele criança, só porque ele tinha 20 anos, então Deus não podia usar. Complicado. Muito bem. Autoridade divina. A primeira reflexão sobre a autoridade divina. Amados, tem crente que tem medo de formiga, medo de mosquito, medo de barata. Agora você imagine de demônio. Eu conheci um pastor presidente. Foi na minha casa e a gente estava conversando e eu falei para ele que tinha um casal que congregava com eles. E quando nós fomos no culto na casa desse casal, a presença dos demônios na casa da pessoa crente, irmão, era uma coisa complicada. O filho deles, sabe, estava todo cheio de trejeito, uma coisa estranha e maligna. Quando eu falei para o pastor sobre nomes de tipos de espírito que usam nomes A, B e C, ele na mesma hora, amado, ele ficou de pé, ele disse, eu não uso essas nomenclaturas, vamos orar. Pai Eterno orou e foi embora. Para piorar, ele disse que demônio não entrava na casa dele, na igreja dele. Só que eu fui orar pela irmã do circo de oração de lá, e caiu endemoniado, ele ficou todo sem graça. Esse tipo de cristianismo, Nutella não. Nutella é bom, é gostoso, né? Eu não sei qual é o nome que se dá para uma vergonha dessa chamada de evangelho. Complicado, querido. Aí eu pergunto, a pessoa cai, há algum tempo atrás a mulher ficou endemoniada, teve um surto psicótico. Voltaram a dar água de açúcar para a pessoa endemoniada. Está entendendo? Quando a coisa fica esquisita, o radical é chamado para orar. Chama ele lá. É mais ou menos aquele filme do Stallone Cobra. Chama ele, é o último como é que é? Do Esquadrão Zumbi. Quando ninguém mais podia resolver, mandava chamar ele. É a mesma coisa. Porque ultimamente, irmãos, a filosofia tomou conta das reuniões. Por que você acha que já não cai mais ninguém endemoniado? O demônio senta, canta, prega, ensina, dá aula no seminário, e é complicado, amado. É o nosso tempo, a época em que nós estamos vivendo. Tem muita gente comentando aqui sobre o profeta Mirim. Como mais pessoas falaram aqui, por isso que eu estou repetindo, né? Que ele tem falado, está crescendo muito nas redes sociais, que é um rapazinho que prega nos lugares aí. Sei. Aí o pessoal falando que é falso profeta e tal. Irmãos, falando muita besteira. Olha só, alguns pastores não estão preocupados com a saúde espiritual dos crentes. Já vou falar sobre isso. A preocupação é outra. Aí você pega uma Vitória Souza que fala um monte de baboseira, aquela menina precisava aceitar Jesus. Você vai escutar esse outro profeta Mirim, as pessoas querem oba-oba, querido. Eu não conheço esse menino, já me vieram me falar as besteiras que ele fala, mas eu particularmente não tenho acompanhado, não. Vitória Souza fala um monte de asneira e as pessoas convidam, só porque ela é famosa na rede social. Eu queria dizer, amado, com todo o respeito a essas crianças, quero avisar para você que defunto também atrai multidão. Vai no enterro de um famoso e fica lotado. Então a gente tem que tomar cuidado, querido. Só porque atrai multidão, eu estou falando da Vitória Souza, porque eu já escutei ela falando besteira. O outro rapaz, estou ouvindo dizer que fala besteira também. Mas não é muito isso não. Tem pastores de nome, que eu sei que tem um ministério que Deus deu, mas de mau testemunho. E eles não são penalizados, ou seja, continuam pregando, mesmo sabendo-se do que fazem. Eu sei, irmão, no evangelho sempre vai ter alguém que não vai estar vivendo com Deus, isso é fato, igreja não é céu. Porém, não tem que haver um critério, irmãos, para que pessoas preguem, para que pessoas cantem. Teve um irmão que foi lançar um CD na nossa igreja, na catedral, em Volta Redonda,
E aí foi dada a oportunidade para ele lançar o CD e ele foi cantar. E a composição de um hino dele, o pastor que estava lá pegou o microfone, que estava dirigindo o culto, o repreendeu. Ele cantou, a letra do hino dele dizia: Jesus, me dá luz, eu preciso de luz. Aí, como é que um crente vai estar precisando de luz, amado? Sendo que a Bíblia diz, Jesus disse: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É complicado, amado, até numa letra de hino, a gente tem que ver esses negócios. É normal, né? Eu achava antigamente, na minha infância espiritual, que alguém para cantar, a letra tinha que passar por uma junta de pastores, de homens sérios, para poder corrigir a letra. Eu descobri que não. O camarada pega e canta. Aí você vai escutar alguém pedindo para Deus matar o ego dele, baita de uma heresia, né? O outro é sabor de mel, a outra diz que o Davi era rejeitado em casa, e por aí vai, uns negócios meio tortos, algo torto. Mas isso não é tão grave, mas isso reflete a situação que nós estamos vivendo. Imagineia? Só aí, mano. Autoridade espiritual, irmãos. Para você ter autoridade espiritual, você precisa viver. Viver com Deus. E viver com Deus, conhecer Deus, não tem a ver com seminário, amado. Seminário é a vara e o anzol, a isca e o pescar é com você. O seminário é importante, mas o seminário não te leva a conhecer Deus, a menos que você queira conhecê-lo e viver com Ele. Porque conhecer Deus é um relacionamento com o Pai, com o céu. Fala. Ednilson falou assim: dizem que Deus tem compromisso com a igreja e não com o pastor. Portanto, não importa a situação espiritual. O quê? Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão entendendo, irmãos? Não importa. Não importa. É por isso que Jesus, amado, leu o Apocalipse. Lá o começo do Apocalipse, as cartas que foram dirigidas aos pastores. Se Deus não repreendeu os pastores que estavam errados, eu não sei que tipo de Bíblia as pessoas estão lendo, né? Quer dizer que não importa, o pastor pode ser adúltero, mentiroso, ladrão, isso não importa, Deus tem compromisso com a igreja. Eu gostaria que você mandasse para mim um versículo onde ele tem compromisso, porque com a palavra igreja, o pastor está no meio. Entendeu? A palavra igreja engloba pastor. Tanto Deus se importa que nas cartas que foram às 7 igrejas da Ásia, Deus repreendeu os pastores que estavam errados. Agora eu não sei onde o rapaz aí está equivocado de achar que Deus não tem preocupação. Vai ver que só falta ele ser um pastor, né? E não quer que ninguém se meta na vida dele. Só pode. Ele falou dizem, né? Pois é, dizem. Aqui, ó, Ednilson, ele falou assim: pastor vivendo em adultério e continua no altar. Não pode, né, amado? Pode? Quer dizer, poder pode, só não deve. Se eu sei que o camarada está caído, aqui nós já tivemos casos de pessoa caída, não foi só uma pessoa, o cara toda semana está pegando uma, até que um dia engravidou a menina, veio no culto com a maior cara de pau. Ah, pastor, eu engravidei a minha amiga, o que eu faço? E tomando Santa Ceia, amado. Eu pergunto, e aí? Daí a segunda ou terceira vez eu tinha falado com ele, tá o homem tomando Santa Ceia, falou: rapaz, tira a boca daí. Sabe Deus aonde tu está botando essa boca, cara? Seu maluco. Aí ele parou de tomar Santa Ceia, mas nesse período que ele estava engravidando a garota, já estava com outra já há uns 2 anos. Gente, a minha pergunta é: você é maluco, cara? Biblicamente sabe que não é para participar do corpo nem do sangue do Senhor de forma indigna. Para que participa, querido? Fica uma carreata de demônios agarrado no couro. Aí a gente é radical quando prega contra. Complicado. O Ednilson falou assim: mas ele é dono do ministério, quem o tira? Como é que é? Ô, amado, presta atenção. Se a igreja sabe que aquele líder é o bambambam, ele só é por causa da igreja. Migra todo mundo para outro ministério para você ver só se ele vai poder continuar fazendo a palhaçada dele.
É porque o pessoal fica, irmãos. Não dá dízimo, não dá oferta e vai embora para outro ministério. Até porque não é todo mundo que dá dízimo e oferta. Vai congregar em outro lugar, sai fora, deixa esse lobo sentado sozinho no trono dele. Agora, o problema é que as pessoas sabem que o cara é lobo, sabem que o camarada é sujo, mas continua lá. Não é para tocar na autoridade dele, não é para tocar na unção dele, não, amado. Entrega ele na mão de Deus e ó, pastor, estou saindo. Pega sua cartinha, se ele der, se não der, vai congregar em outro lugar. Não alimenta serpente, não, querido. Sai fora. Vai, tem tanto lugar abençoado, homens de Deus, mulheres de Deus, sérios. Vai para lá. Muito bem, amados. Poder espiritual. Como eu disse, as pessoas acham que poder espiritual, na igreja atual, é você falar um monte de língua estranha. E na verdade mas não da maneira que as pessoas estão fazendo. Eles falam língua estranha por emoção, que falar língua estranha é poder, é bênção, mas desde que isso seja oração em línguas, eu não vou entrar no mérito da questão, já falei sobre isso em outra ocasião. Mas eu quero dizer que, se você pregar e todo mundo pular, todo mundo sapatear e todo mundo chorar, eles dizem que é poder. Só que não é. Poder é a capacidade que eu tenho, irmãos, para domar a minha língua, para não ser leviano, fazer acusações levianas, caluniar. Eu ter poder sobre os meus olhos, para não ficar olhando coisa suja pelas caladas da noite na internet. Tanto de dia quanto de noite. Poder espiritual é eu ter autoridade, o fruto do Espírito, domínio próprio. É eu não guardar mágoa, não guardar ódio de ninguém. Isso é poder espiritual. Ousadia para enfrentar demônios e vencê-los pelo poder do nome de Jesus. Me guardar do pecado, isso é poder espiritual. Mas as pessoas acham que poder espiritual é você fazer uma boa apresentação aqui e viver em pecado lá fora. Você já está morto e não sabe. Isso não é poder espiritual. Fala. A irmã Isabel falou assim, ele não tem, no caso, o líder não tem nada. Se o povo larga ali, vai para outra igreja e está tudo resolvido, né? Sim, mano. Acabou falando que ela disse que tinha pensado aqui, a irmã Isabel. Irmã Isabel. O Carlos falou assim, paz do Senhor, queridos, eu sou crente desde 1984. A igreja era diferente. Com certeza, eu aceitei em 85, um ano depois. A igreja era diferente. Sim. O Ednilson falou assim, complicado. Cada dia cresce o número dos desigrejados no Brasil. Os desigrejados, irmão, já falei que estão debaixo de maldição. Eles podem espernear, gritar, falar o que quiser. Fomos atacados já várias vezes por desigrejados. Por que eles nos atacaram? Porque o espírito que está neles não é de Deus. Como é que pode o espírito de Deus lutar com o espírito de Deus? Se nós somos de Deus e eles também são, era para comungar com a gente e não para nos atacar. Aí chega querendo dar aula, querendo ensinar, mostrar o quê? Porque eles estão caídos e querem que a gente enrede com eles na sua loucura. Só que não, né? Nós não vamos. Então, o número de desigrejados, o desigrejado, ele não é justificado. O camarada abandona o reino, ele fala em nome de reino, mas ele cai, ele passa a ser pastor de si mesmo. Algumas vezes, algumas pessoas falam assim, olha, fulana está afastada, está triste em casa que ninguém vai visitar. E aí, pastor, está aqui o número. Vou mandar ligar para o senhor. Aí a pessoa ligava. Na hora que você ia aconselhar biblicamente como lidar com essas controvérsias, como lidar com mágoas, a pessoa nunca mais me procurava. Por quê, amados? Porque são pessoas que são pastoras de si mesmas. E você sabia que alguns vão dizer, pastor não tem nada com a minha vida particular. O pastor não tem mesmo não. Deus também não. Porque o pastor é instrumento de Deus para pastorear a ovelha que é dele. A Bíblia diz em Efésios 4:11, que ele deu uns para pastores. Quem dá pastores à igreja é ele. E como é que você não quer ser pastoreado?
Ah, eu obedeço a Deus, eu não obedeço a homem. João diz que isso é mentiroso. Porque se você não obedece o homem que você vê, vai obedecer a Deus que você não vê? Mentiroso, né? Bem descarado, né? Conversa mole, papo furado, mano. Fala. Tá tendo bastante participação, né, com o pessoal da live aqui nos comentários. O César falou... Antes do César, eu vou falar o Josias, que o César, talvez você vai explanar mais a fala. Ele falou assim, hoje o Josias, né? Hoje os Nutellas estão todos desigrejados. O César falou assim, pastor, o líder da igreja não deu a ceia para Judas? Acho que cada um tem de se policiar a si mesmo. Você tem que entender que não é... Você está falando ceia, né? Só que não foi ceia não no que você está pensando. Eles estavam participando da última Páscoa e eles estavam comendo, estavam se alimentando. E Jesus pegou o bocado e disse, aquele para quem der o bocado é o que está me traindo. E quando ele, Judas, provou aquele, provavelmente um pedaço de pão, molhado numa sopa, enfim, na comida, não sei como. Só sei que molhou o bocado, deu para ele. E quando ele come, o diabo entra nele. Em 3 anos, quase, ele estava trabalhando para Satanás, irmãos. Não sei quando que começou, né? Em 3 anos, talvez seja menos, quem sabe 2 anos. Né? Ele se desviou, como nós falamos aqui na quarta-feira. E aí o diabo entra nele. É aquela história, amado. Você vai brincando com Deus, brincando com Deus, brincando com Deus. Chega um dia que você já não tem mais Deus. Bom, Deus saiu, entra o maligno. Vou dar um exemplo. Sansão, no caso não é o diabo que entra, mas a Bíblia diz que Sansão foi brincando, flertando com o pecado, até o dia que ele tentou se defender e ele disse, a Bíblia diz, e ele não sabia que Deus havia se retirado dele. Porque ficou brincando. Com Deus não se brinca. Agora, se eu sei que alguém está em pecado, tu acha que eu vou dar a Santa Ceia para ele? Não. Qual é o meu papel, amado? Qual é o papel do pastor? Não é pastorear? Se a ovelha está doente e eu ignoro, eu sou um tomador de conta. Pastor é para quê? É para tomar conta da ovelha e tratar das suas feridas. Olha para um rebanho, tá, de animais, ovelhas. Tem uma com problema na perna, o pastor ignora? Deixa que a mosca coloque bicho? Não, o pastor vai lá e coloca remédio. O que está acontecendo, amado, é que Satanás não quer pastores pastoreando, ele quer pastor tomando conta. Agora, aquela ovelha que quer viver desgarrada, você vai na pessoa, a pessoa nega. Algumas vezes, eu sabia que a pessoa estava podre, mas eu ia na pessoa e perguntava, a pessoa negava na minha cara. Deus falava, deixa comigo. Aí eu não vou me meter, porque a pessoa vai negar. Chega notícia, chega fotos, chega um monte de coisa, ó, fulano está aqui, pastor, está caído, eu sei. Aí eu vou na pessoa de novo. Fulano, misericórdia, sangue de Jesus tem poder, não sei o quê, negando. Bom, isso significa o quê? Que a pessoa está por conta do lobo, mas não quer ser tratado. Você vai uma vez, 2 vezes, até o dia em que o próprio Deus derrama o juízo sobre a cabeça da pessoa. E adivinha de quem vai ser a culpa? Do pastor. Porque a pessoa sai dando coice para todo lado, dizendo que a culpa é do líder. Mas quem quis se perder foi a pessoa. Já aconteceu de alguém chegar para mim e confessar um pecado. Eu não brigo com quem confessa pecado, mano. Eu não apedrejo. Quem confessa pecado chorando, arrependido, eu abraço. O problema é a pessoa ficar flertando, brincando de pecar e eu só descobrir quando a pessoa já está morta. É um cadáver ambulante. Não dá para fazer nada, não dá para se ajudar. Aí já está por conta do bicho, por conta do cão. A gente já teve que orar por pessoa que o demônio vinha toda hora e a gente está afugentando igual urubu na carniça. Já viu? Nem é na carniça.
Na Ilha Grande eu fui criado escalando peixe, né? Colocando, aliás, não era eu que escalava, mas se colocava peixe para secar, porque não era época de elétrica lá na ilha, e não tem esse negócio de geladeira. Então tinha que salgar o peixe, salgar a carne para não estragar. Mas você tinha que tomar cuidado. Tinha muita mosca por causa do cheiro de peixe, né? Peixe salgado, espalhava assim, ó, naquele chamado giral que eles falavam na roça, que é um tablado assim de bambu, você colocava por cima. E tinha que estar espantando o urubu, irmão, porque o urubu vinha por causa do cheiro, querendo levar o nosso peixinho. Pois bem, alguns crentes, irmãos, eles estão como carniça, você tem que estar expulsando o urubu das trevas, porque eles estão fedendo, e o cheiro de pecado desce para o inferno, amado. Atrai os demônios. E aí quem é que tem que ficar entre a pessoa e os demônios? O pastor. É complicado. A gente vai com todo prazer para ajudar, mas a pessoa não quer se ajudar. A pessoa quer, como eu repito, como aquele ladrão que queria que Jesus tirasse ele da cruz, mas que não se metesse na vida dele. Me livra, Senhor, das consequências do pecado, mas o pecado deixa eu praticando. Ou seja, deixa eu comer veneno, mas só me dá um remédio para eu não morrer. É mais ou menos isso. Fala. O Cristiano falou aqui que ele é ciclista, né? Ele tem essa atividade aí. Ele falou assim, ontem eu vi a maior macumba que eu já vi na minha vida. Tipo isso, né? Andando de bicicleta, misericórdia, irmão, cheios de abelhas. Tinha muitas abelhas voando assim, em cima daquilo. É porque é oferta doce, né? Com certeza. E eu vou te dizer, como é que é o nome dele? O Cristiano. Vou te falar que esse despacho não é tão perigoso. Perigoso é aquele que você não vê. Aquele que é feito em secreto. Nem vou entrar no mérito da questão por causa do algoritmo. Mas a coisa é muito séria. E a igreja tem que orar. Nosso segredo é a oração. Eles não brincam de servir as trevas. Mas tem crente brincando de servir a Deus. Entendeu? Item 3. Uma reflexão sobre saúde emocional. Misericórdia. É crente descontrolado nos nervos. É crente com medo. É crente arrogante. É crente mentiroso. É crente ciumento. É crente com inveja. Saúde emocional e psíquica, um lixo. Desequilíbrio emocional. Eu sei. Há desequilíbrios emocionais e psíquicos que são oriundos de um trauma físico, forma como foram criados, como a pessoa foi criada. Outros são oriundos da presença dos demônios, que desequilibram a pessoa, desorienta. Fiquei sabendo de uma pessoa que disse que perdeu a memória. Eu tive perda de memória. Não, incorporou. Não, perda de memória, claro, estava incorporado. Aí estava lá praticando, daqui a pouco o bicho saía, a pessoa se dava conta, estava lá no meio do lixo. E por que caiu nisso? Deus te entregou, abençoado. Deus te entregou. Não adianta livro de psicologia que não vai resolver seu problema. Seu problema é uma legião de demônios. Você está achando mesmo que isso aí é morfina, você está enganado. Perda de memória. Claro que perdeu a memória, incorporou. Quantas vezes? Não foi uma nem duas, são várias. Inclusive de cair dentro de casa. Vai contar ou vai ficar dando de vítima? Acusando quem não precisa acusar? Ou será que nós não sabemos disso? Pois é, a gente sabe. Todas as informações. Todas. Sabe o que é todas? Pois é. Aí a pessoa diz que teve perda de memória. Perda de memória. Porque estava achando que o que estava fazendo é o quê? O que você estava fazendo? Aí vai dar de vítima. Alguém já falou aí na rede, você não julga a moça. Outra desmiolada também que apoia os pecados dessa vítima das trevas, há muitos anos, 2017, enfim. E na hora do erro, procura quem? A outra pervertida, porque um pervertido, irmãos, apoia o outro. Depois aparece como vítima, fazendo acusações levianas.
a gente fica com tudo gravado. Sabe para quê? É porque se a pessoa sair por aí batendo boca, falando besteira, né? A gente fala, tá aqui, ó, a gente mostra, tá aqui. Ninguém aqui é leviano. Estamos mostrando, a pessoa está destruída, caiu, quebrou a cara, se rebentou, mas está por aí, cuspindo marimbondo. Meu filho, queixe do seu pecado. Por que você não conta o que você fez? Por que só fica contando vitimismo, acusando de forma leviana, sem prova nenhuma? Por que não fala? Fala o que você fez. Tenha moral para falar para todo mundo o que você fez. A coisa é tão feia que eu acho que a própria pessoa deve se sentir mal de tocar no assunto. Agora, me provoca para ver. Continua falando besteira por aí, que eu não vou jogar na rede, porque eu sei bem, eu conheço de lei. Mas eu posso ir de pessoa em pessoa e mostrar. E olha que é coisa para, sabe, é arquivo e mais arquivo, é coisa muito grande. Agora, eu estou esperando arrependimento. Esse dia a pessoa estava falando com ar de ironia. Eles estão esperando uma posição minha, com ar de zombaria. Eu estou esperando mudança para a salvação da sua alma, porque você está caído. Está procurando o livro de psicanálise, psicologia? Resolveu o seu problema? Seu problema é outro. O orgulho está competindo com Lúcifer. Não se arrepende. E você quer ser curado desse mal? Meus pêsames. Fala. Então, eu não entendi muito bem o que o Alberto disse, né? Eu posso até falar aqui, mas eu não entendi muito bem. Ele falou assim, mas Jesus foi julgado por blasfêmia. O julgamento seria o mesmo para o primeiro cristão ou mártir? Primeiro mártir, né? Deve ser. Ele não foi julgado, ele foi julgado por blasfêmia, mas ele não blasfemou. Vamos lá. O Cláudio falou, mundo espiritual é real, não brinquem com o mundo espiritual, certo, né? Sim, o Cristiano falou algo aqui. Acha que lê Augusto Cury salva. Ainda bem que você falou, porque se eu falo, vai dizer que eu estou jogando indireto, porque a pessoa está na live. Augusto Cury não vai livrar a tua pele, não, porque essa pessoa que eu estou falando está possessa, querido. O rapaz que falou Augusto Cury, eu gostei da sua fala, porque aí não vai dizer que eu estou inventando história, eu estou falando a verdade. A pessoa ficou como louca, sabe por quê, irmãos? Porque xingou o Espírito Santo, blasfemou contra o Senhor, atacou a unção do líder, e não foi de um só, não. A pessoa virou lixo porque fez isso. Agora fica aí com cara de azedo na live, nem sei porque que assiste, e depois sai vomitando um monte de asneira. Para mim não está dizendo nada, porque essa guerra não é comigo, é com o Espírito Santo. Caiu porque blasfemou contra o Senhor, desprezou o Espírito Santo, e só resta amargura, depressão, porque a pessoa está depressiva, está doente, está definhando, olho fundo, seca como um panã, né? Aquele bichinho que tem no mato aí, e tudo isso fruto de pecado, fruto de prática suja, imunda. E eu protesto contra isso, porque nas águas de uma pessoa desse nível tem um montão. E nós esperamos, irmãos, que o cristianismo sofra um grande avivamento, onde pessoas desse nível e piores ou iguais, por favor, voltem para Cristo, voltem para Jesus. Às vezes assiste a live chorando, como agora, com a vida amargurada. Você está com a vida amargurada por causa do orgulho. Vive acusando, mas em nenhum momento, fala para nós o que você fez, fala para todo mundo o que você praticou, o tanto de maldade, irmão, o tanto de sujeira. Quer que eu fale os lugares aqui, na live? Vou falar, para quem não conhece, vou falar para essa cidade, Ariró, os carros, se os carros falassem, Ariró, sítio do Ariró, estradas, inclusive aqui perto do posto de gasolina, dentro do carro, um hotelzinho que tem aqui perto, não vou falar o nome, mas aqui perto da Gamboa, visita ali periódica, né? Parecia até o médico, uma pessoa fazendo tratamento, e toma estrago, sem contar outras orgias marcadas pela própria pessoa, e pasmem, participando de Santa Ceia, dirigindo o culto. Vai ficar falando por aí asneira, dando uma de vítima,
E o pior, ainda saiu acusando família justa, atacando ministros do evangelho, e ainda xingou o Espírito Santo. Pessoas de obra, suados e sujos, pessoas se envolveu, irmãos, como um demônio vestido de gente. Agora, adivinha como é que sai dessa? Queria sair limpinho. Sai não. Alguém já disse, pastor, deixa para lá. Eu falei, eu não deixo para lá porque a pessoa está falando besteira por aí. Conta para todo mundo o que você fez. Não vai dar para contar, vai levar um dia ou dois para poder contar tudo. De tanta sujeira que é. Agora, cadê o arrependimento, amado? O evangelho é marcado por arrependimento. Ninguém aqui está querendo ver pessoa destruída e se perder. Agora, não pense você que nós vamos alisar cobra. Por que não tem coragem de encarar a gente? Encara e nega o que nós sabemos. Que eu vou jogar um arquivo na mesa. Deve ficar mais grosso que isso aqui. E aí quando aparece igual vítima, não fez nada de errado. Ainda fala que respeita. Eu nem sei se a pessoa acha que respeito é uma coisa que deve comer com feijão. Porque a pessoa não deve saber o que é respeito. Dá para... quanto respeito. Tadinho. Lá, como que sofreu? Não, amado. Estávamos atacando o mundo espiritual. Atacando as trevas. E as pessoas se tornaram o que Jesus chamou Judas. Ele disse, um dentre vós é um diabo. Essa pessoa se tornou um diabo. E ainda está nessa situação. Ainda é um diabo. Até que se arrependa. E isso não é para mim. Hoje, uma pessoa aí o algoritmo não está podendo usar certos nomes, mas uma pessoa aqui do Pontal, uma bruxa, nos atacou. Está nervosinha porque nós fomos atrás, não fomos nem atrás para pregar, mas tivemos contato com alguém que ela destruiu espiritualmente. E aí a pessoa nos atacou. Eu quero avisar, em live, isso não vai ficar assim. Porque nós vamos entrar no mundo espiritual e esses espíritos vão cair por terra no nome de Jesus Cristo. Mas fala, o que foi? Tá. O Cláudio falou assim, quem está sujo, se suje ainda mais. O César falou algo aqui, só para trazer uma correção, César, não era por uma cidade, tá? Corinto, a Galácia, Éfeso, eram vários lugares onde havia igreja ali constituída, igreja de Cristo, né, do Senhor, Sim. Os irmãos reunidos cultuando a Deus. Então eram vários lugares, não era uma cidade. Você falou uma cidade, tá? Era mais. Mas ele falou assim. O que ele quis dizer? Pastor, a Bíblia relata que igreja de Cristo era representada por uma cidade. Não é bem isso. Mas vamos lá. Por que tanta placa hoje? A questão dele é essa. Mas quem disse... Não, vou julgar a base. Quem falou para você que a igreja era representada por uma cidade? Só falta você dizer que é Roma, né? É para lá que você está levando a igreja? Começa que a igreja nunca foi romana. Aí você teria que levar para Jerusalém? Pois ela também nunca foi de Jerusalém, se nós formos olhar do ponto de vista bíblico. A igreja do Senhor é universal. Não, igreja universal que eu estou falando não é denominação, não. É universal. Do planeta inteiro. Deu para entender? É disso que eu estou falando. Estou falando de denominação, não. Agora, eu não sei de onde ele arrancou que a igreja era representada por uma cidade. Eu não sei. Não, peraí. Escuta. Eu não sei por quê. Agora, deixa eu falar uma coisa. A igreja é o corpo de Cristo. Isso é bíblico, sabia? Então, deixa eu explicar. A igreja é um corpo, ela é constituída de vários membros. A igreja, como um corpo, tem fígado, que não é igual ao coração, que não é igual ao pulmão, que não é igual ao pé, que não é igual à mão, que não é como os olhos, que não é como o nariz, não é como a língua. Isso chama-se denominação. Alguém entendeu? Porque eu acho que ninguém entendeu. Alguém entendeu? A igreja é o corpo de Cristo. O corpo tem vários membros e os membros não são idênticos. Como é que você quer que a Batista seja igual à Assembleia? O que você quer? Tem a cultura, tem a questão não só de cultura, né? Tem
a questão de acessibilidade que as pessoas têm a um tipo de linguagem diferenciado. Você vai ver, hoje, se você vê um pregador igual o pastor Gesiel Gomes pregando, tem gente que gosta, tem gente que já não gosta. E vai preferir um Cláudio Duarte. Tem gente que nunca ia entrar numa igreja evangélica, só entra por causa de Cláudio Duarte. É a igreja do Senhor? É, ele é diferente. A igreja dele é batista. Pastor Gisel é da Assembleia. Qual é o problema? Nenhum. Desde que se pregue a salvação em Cristo e que as doutrinas salvíficas, tal como a deidade do Espírito Santo, deidade de Jesus, salvação única em Cristo, enfim, desde que esses pontos basilares sejam respeitados. Agora, quanto à denominação, quanto à placa, não quer dizer nada. Vocês não entenderam? Quer dizer que Paulo ele escreve quando ele fala do corpo, porque eu sou orelha, eu não sou nariz, se eu sou orelha, então eu não faço parte do corpo porque eu não sou nariz. Não, amado. Denominação são liturgias diferentes e o alvo é Cristo. Desde que não se burle a doutrina bíblica, questão de uso e costume, forma de adorar, desde que não fira a Escritura, não há problema nenhum com placa. Agora, o rapaz aí tem que se explicar essa história da igreja ser representada por uma cidade. Não, ele corrigiu isso. Corrigiu? Porque ele quis dizer cidades. Não. Alguém já entrou uma vez na live aí que veio conversar com a gente dizendo que a igreja estava fadada a uma cidade. Mas não. Biblicamente não. Você tem que achar apoio bíblico. Não ficar, né, a pessoa que falou isso não tinha explicação bíblica. A pessoa não tinha texto, ela tinha só argumentação particular. A interpretação particular, mas a pessoa colocou aquilo como uma lei. Problema dele. Vai lá, vai tocar seu barquinho para lá. Porque não estava falando, estava ordenando que a gente obedecesse essas baboseiras. Item de número 4, eu falei de saúde emocional. E também, amado, o item 4 fala de sanidade espiritual. Sanidade. Olha, eu tenho uma pessoa conhecida, e vez por outra ele é tema das minhas mensagens. Que é quase inacreditável, mas ele é pastor, é crente. Mas, irmãos, às vezes com cada fala, ele, o irmão dele, meus amigos, mas eles vêm com cada fala que eu fico assim, Jesus, tem misericórdia dos teus servos. Teve um que disse assim, Deus, ele escolhe pessoas assim, ele olha, e ele escolhe porque ele vê que aquela pessoa é especial. Ele estava falando dele mesmo. Aí eu falei, gente, de onde ele arrancou isso, meu Deus? Desde quando Deus escolhe alguém porque a pessoa é especial, amado? Você está entendendo, irmão? Aonde que arrumou isso? Deus escolhe porque você tem alguma coisa ou você escolhe porque Ele é todo poderoso? E ele se tem uma coisa, Ele escolhe por graça, soberania. Se Deus precisa de alguém, Ele olha para alguém e diz, poxa, irmã Maria de Luz tem algo que eu não tinha visto ainda. Opa, então Deus não é todo poderoso. Agora, se a Maria de Lourdes é uma pessoa assim que tem algo que Deus amou em ver, quem foi que deu para ela? Ela achou sozinha. Quer dizer que isso veio de quem, amado? Veio do próprio Deus, querido. Do próprio Deus. Por isso que Romanos 11:36 diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Para de achar que vocês, sabe, você é o último biscoito do pacote. O outro falou, estava uma discussão entre esse e o outro discutindo de um cara que botou uma corda no pescoço, um pastor, e se matou. E a discussão era se o cara morreu perdido ou salvo. Está na cara que morreu perdido, né? A hora que eu cheguei, os dois, desempata esse negócio aqui, o que foi? Aí um estava dizendo, não, você tem que entender que como é que é? A hora do cara. Pastor fulano, ele sempre migra para outro. Disse que a gente não sabe da hora do cara. Falei, o cara bota uma corda no pescoço e se mata e você quer falar que ele teve chance de se arrepender. Aonde o cara arruma um negócio desse, amado?
Quando alguém chega a fazer um negócio desse, irmão, já morreu há muito tempo. Já se matou há muito tempo. E arrependimento não é você chegar perto da morte e dizer: misericórdia que eu estou morrendo, me salva. Arrependimento, irmão, tem que vir do coração, não é da boca. Quem chegou a fazer isso, amado, não tem arrependimento. Você está entendendo? Quem chega a fazer um negócio desse, já desprezou Deus. Deus não faz parte do negócio. Porque as pessoas ficam com vitimismo. E eu escutei isso da boca de pastor. Aí eu fico, gente, tem hora que eu fico assim, meu Deus. Da outra vez foi a questão da pandemia. Estamos falando, irmãos, de reflexões sobre o que chamamos de evangelho. Na questão da pandemia, esse pastor, amigo meu, chegou para mim e falou: meu Deus, explica para mim, pastor, o que é isso? O que vai ser de nós? Você vê. Eu olhei para ele e falei: coitada das ovelhas que estiverem nas tuas mãos. Teve pastor que fechou a igreja. E o camarada todo desorientado e não sabia explicar o porquê da pandemia. Se um pastor não sabe explicar isso, amado, não sabe ter um norte para isso, quem é que vai ter? Tá, não estou falando de cientista, estou falando no aspecto religioso. Se ele não sabe falar sobre isso, que tipo de homem de Deus é ele? Que tipo de profeta? Que não tem resposta, não tem um norte para dar às ovelhas? Que tipo de cristianismo nós estamos vivenciando? Está entendendo? Cadê a sanidade espiritual? Cadê, mano? O outro estava dizendo que, condenando um pastor, no caso era o pastor Silas que ele estava condenando, e a gente estava indo almoçar. Ele estava com uma bermuda. E por que eu estou falando isso? Porque ele estava condenando o pastor Silas, que tirou foto com a esposa perto da piscina, e o pastor Silas estava de bermuda. Bermudão. Aí ele falou: vê se pode. O pastor não está vigiando, está vacilando. Eu falei: vacilando porque ele estava de bermuda perto da piscina. Ele tem que vigiar, ele é uma pessoa pública. Eu falei: você é o quê, o hipócrita? Ele de bermuda condenando o pastor que estava de bermuda. Ele falou: é pessoa pública. E você é o quê, amado? Cadê o cérebro? Aí eu fico, gente, nós precisamos ser... Pedro, ele disse: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo anda rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Sede sóbrios. São juízo, hein? Sabe? Cabeça no lugar. Para de falar besteira. Ele nunca mais falou mal de pastor perto de mim, porque naquele dia eu dei uma bronca tão feia, que eu falei, e outra, ele só se elogiava, ele não elogiava ninguém, ministério de ninguém. Eu falei: rapaz, se só elogia você, vigia, rapaz. E aí parece que, não sei se ele aprendeu ou se ele está evitando de tomar outra esfrega. Cada coisa, irmão, de gente que parece que não tem cérebro. E pior, que diz que é ministro do evangelho. Para terminar, uma coisa que eu vejo faltando, amado: consciência de reino. Eu vi evangelistas, pastores, reclamando da igreja, dizendo o seguinte: eu me matei por essa igreja, me dediquei, nunca ganhei nada. Eu vou largar tudo e cuidar da minha família. Primeiro, que ele nunca deveria ter deixado a família de lado, que tem que cuidar da família. Começa por aí. Segundo, teve um outro até que falou para mim que quem vem primeiro é a família, depois é a igreja. Eu falei: engraçado. Então, primeiro é a terra, depois o céu. Aí o outro aqui está preocupado com a família e vai penalizar o reino. Tentaram fazer isso com Jesus. Tentaram fazer isso com Jesus. Ó, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem ver-te. Jesus estava pregando. Se Jesus concordasse com eles, ele teria: gente, só um pouquinho que a minha família está aí fora. Peraí. Era isso que ele iria fazer, só que Jesus não fez. Significava que Jesus não honrava a família? Claro que honrava a família e honra. Família é projeto de Deus. Só que Jesus priorizou o reino. E a Bíblia diz: mas em primeiro lugar buscai a sua família e depois as outras coisas serão acrescentadas.
Ou é em primeiro lugar o reino? Como é que a tua família vai ser protegida sem o reino? Como é que a tua família vai ser guardada sem o reino? Então, é umas coisas, irmãos, estranhas. Então, o que eu estou falando de consciência de reino? É porque aqui, dentro da igreja, a conversa é reino. Sou de Jesus, vou para o céu. Deus é maravilhoso. Vai escutar essas mesmas pessoas, irmãos, em casa ou na fila do INPS? Na fila do banco? No supermercado? Vai lá escutar a conversa de algumas dessas pessoas. Tem um monte de gente na fala deles, menos Jesus. Em nenhum momento, eu tenho cansado de ver, irmãos, a conversa não tem Deus. Não tem Deus na conversa. E eu digo Deus, porque é aquela conversa onde, dentro de casa com o marido, com a família, você bota Deus na conversa. Meus filhos têm um problema com a esposa, eu tenho que botar o reino no meio. Sabe por quê? Senão eu vou defender meu filho e vou penalizar minha nora. De repente, minha nora está com um problema mesmo. É ela que é o problema. E às vezes não é. E de repente são os dois. Até porque não existe erro de um lado só. Eu tenho que falar como reino. Não tem que falar como pai. Na maioria das vezes tem uma irmã que falou assim: o pastor tem que ficar na igreja, não pode ir para casa não. Sabe o que ela estava dizendo? Que em casa é marido, pai, irmão, filho, menos pastor. Eu falei, meu irmão, pastor e profeta e sacerdote tem que ir para casa. Agora, lá em casa, tem hora que eu tenho que ser o amante, o marido, o macho, mas tem hora que eu tenho que ser profeta. Tem hora que eu tenho que ser sacerdote. Hoje mesmo minha filha me chamou para ser sacerdote. Estou aqui com um problema, olha aqui, olha lá, sacerdote. Aí depois que eu orei, o profeta falou, ó, esse problema vem de lá do lugar X. Tive uma conversa com meu filho, como pastor, tem hora que é como pai. Se tem um dos filhos que mais já chorou no meu ombro, é o pastor Rodrigo. E eu pego no pé dele mesmo. Por que eu pego no pé dele? Como pastor. Porque como pai eu não tenho o que falar. Não tenho nada. Mas eu sei que ele tem as dificuldades dele. E eu não posso deixar de ser profeta com ele. Por quê? Senão eu prejudico. E ser profeta, amado, ninguém gosta de ouvir profeta, porque o profeta não fala o que você quer ouvir. E normalmente você vai dizer que o profeta está louco, igual aqueles 50 homens, né? Falaram para Elias: homem de Deus, o rei disse desce. E aí Elias fala: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma a ti os teus 50. Ele diz: o profeta está louco. Mas o fogo cai e ele some. Davi conversa com Natã e diz que ele tem ideia de construir o templo. Natã está conversando com Davi como amigo. Fala, vai, porque Deus é contigo. A hora que ele vira as costas, Deus fala, agora vai lá e fala como profeta. Diz para ele que ele não vai não. Pô, mas o amigo disse que ia, mas o profeta disse que não. Pô, porque sua mão está suja de sangue. Você é um homem de guerra, não vai construir o templo, quem vai é teu filho. Você pode entender isso? Irmãos, ninguém gosta de profeta. Profeta verdadeiro. Porque o profeta mentiroso é aquela turma lá que competiu com Micaías. Sobe, Acabe, sobe para Ramon de Gileade, Deus vai te dar vitória, vai, vai. Mas quando fala com Micaías, ele fala, eu vi Israel disperso como uma ovelha sem pastor. E não deu outra, Acabe sobe e morre. Isso é coisa de profeta verdadeiro, amado. Falou contra... Está todo mundo falando a favor do rei, menos ele. E por que ele não falou a favor? Porque não era de Deus o negócio. Entendeu, amado? Se você vai consultar um profeta, ou seja, consultar que eu falo, presta atenção, hein? Irmãos, se você, algum fala, pastor, não se consulta profeta nos dias de hoje. Eu falei, é mesmo? Deixa eu explicar o contexto. Quando tu vai conversar com um pastor e pede orientação, tu está consultando o quê? Não é profeta? Ele vai falar da parte de Deus, é o quê? Eu não sei, sabe os negócios doidos? Um representante de Deus, eu vou pedir uma orientação profética, não é não? Ué,
Não está nos moldes da antiga aliança, mas você não está consultando. Não pode. Como que não? Se eu vou pedir aconselhamento. É claro que eu não estou dizendo para ele chegar e levantar. Assim diz o Senhor. Não. Pode acontecer? Pode. Eu não sei, aí alguém me diga que eu estou equivocado. Pelo que eu sei, quando você pede conselho, é isso. Pessoas de vários lugares ligam para mim, ou mandam, ou pegam o sonho dos outros e mandam para mim. Pastor, eu tive um sonho assim, vê o que significa. Deus te dá discernimento aí. Quando eu escuto, irmãos, os sonhos, eu falo, Jesus, tem misericórdia. Eu não tenho ideia do que é. Porém, eles me consultaram, entre aspas, tá? Eles me perguntaram, se Deus me der discernimento, eu falo. E para a glória de Deus, Deus me dá discernimento, a coisa acontece, porque eu falei como profeta. Porque eu mesmo, na minha inteligência, eu não tenho ideia do que aquilo significa. Porque não é tradução. Aqui tem um irmão que de vez em quando ele fala, eu tive um sonho, não sei o que, aí a minha esposa, deve ser, não, eu já vi no Google, eu já vi na rede social, é isso assim, assim. O que eu estou achando? Tem gente que vai para a rede social para decifrar sonho, irmãos. Cada ideia. É igual o pessoal da astrologia antigamente. Uns crentes que falta, irmão, consciência espiritual e consciência de reino. Quando eu falo de consciência de reino, para a gente encerrar, significa que eu tenho que entender que Deus me transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Reino. Você é mais do que uma pessoa comum, você tem um nome escrito no livro da vida. E você agora pertence ao reino dos céus, você é diferente, você já sabe. Você só vai entender isso quando você bate de frente com alguém que é do reino das trevas de forma declarada. Por favor, não tire o sobrenatural de sobre você. Não ignore. Ah, mas eu não sei pregar, não sei ensinar, mas você não é do reino? Basta isso para as trevas te odiarem. Basta isso para você ser perseguido pelo inferno. Bom, a não ser que o teu nome não está escrito no livro da vida, aí é outra situação. Mas se o teu nome está lá, você é do reino dos céus. Cuidado quando você abre a sua boca para você falar alguma coisa, cuidado. Nós temos autoridades espirituais, respeite. O pastor é uma autoridade espiritual. E mesmo quando ele erra, como eu disse, aprontou alguma coisa grave e não se arrependeu, sai, deixa ele na dele, entrega ele na mão de Deus e vai embora, vai congregar no lugar sério. Deixa Deus tratar com ele. Agora, falhar, errar coisas simples, pastores erram. Se arrependeu? Glória a Deus, vamos caminhar. Vamos caminhar na presença de Deus. Tenha essa consciência de reino. Ore pelo teu pastor, ore pelo teu líder, ou teus líderes, né? Pessoas do grupo de oração, da mocidade, departamentos em geral. Oremos uns pelos outros. Estamos às vésperas de um grande avivamento, é por isso que está vendo esses desmandos, essas maldades, porque o maligno antes ele não sai assim, ó, de graça não. A saída dele é mais agressiva do que a entrada. Estou falando isso na política, na religião, de um modo geral. Amém? São essas as reflexões. Acho que eu não fui tão didático, mas eu trouxe aqui uma palavra pastoral a respeito desses vários temas mencionados aqui. De pé, por favor. Pai eterno, em o nome santo de Jesus, te glorificamos e honramos pela tua palavra esta noite. Oramos repreendendo todo dardo, toda seta, toda influência, toda fúria, toda a ira do inimigo das nossas almas contra nós. Derribe, jogue por terra as forças das trevas e traga sobre o teu povo graça, que o sangue do Senhor esteja sobre nós. Que o sangue do Senhor esteja em nossos olhos, ouvidos, coração, em todo o nosso ser. Que o Senhor nos livre, Pai, de toda a influência do mal no retorno aos nossos lares, nos dê uma noite de vitória, de bênçãos. E guarda-nos debaixo de tuas asas de proteção, ó Pai, em nome doce e eterno de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Terminado em nome de Jesus.